Oiê, meu nome é Sabrina BT e nós estamos no nosso dia 222 da jornada da Bíblia inteira em um ano comigo. Hoje vamos ler Isaías, capítulo de número 52 ao 54. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like e compartilha essa playlist com os seus amigos. Vamos ler então os nossos capítulos de hoje. Capítulos bem interessantes. Capítulo de número 52 de Isaías vai dizer assim, Acorde, acorde, ó Sião, e revista-se de força. Vista suas roupas finas, ó Jerusalém, cidade santa, porque os incircuncisos e imundos nunca mais entrarão em você. Levante e sacuda a poeira, ó Jerusalém cativa. Livre-se das correntes de seu pescoço, ó cativa filha de Sião. Porque assim diz o Senhor, por nada vocês foram vendidos, e sem dinheiro serão resgatados. Porque assim diz o Senhor Deus, o meu povo no princípio desceu ao Egito, para nele habitar, e a Síria, sem razão, o oprimiu. Agora, que farei eu aqui, diz o Senhor, pois o meu povo foi levantado por nada. E os seus opressores dão ouvidos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado todo dia, sem cessar. Por isso, o meu povo saberá o meu nome. Por isso, naquele dia, saberá que sou eu quem diz, eis-me aqui. Quão formosos são sobre os montes os pés que anunciam boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o seu Deus reina. Eis o grito dos seus atalaias. Eles erguem a voz e juntos gritam de alegria. Porque com os seus próprios olhos vem o retorno do Senhor a Sião. Gritem de alegria e juntas exultem, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo. Ele remiu Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Fora, fora, saiam de lá. Não toquem em coisa imunda, impura. Saiam do meio dela, purifiquem-se. Vocês que levam os utensílios do Senhor. Porque vocês não sairão às pressas, nem partirão como quem foge. Porque o Senhor irá adiante de vocês, e o Deus de Israel será a sua retaguarda. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como muitos pasmaram à vista dele, pois os seus aspectos estavam tão desfigurados, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim, causará admiração às nações, os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque serão aquilo que não lhes foi anunciado, e entenderão aquilo que não tinham ouvido. Capítulo de número 53 agora. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de sua terra seca. Não tinha boa aparência, nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, e esmagados por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós.
Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro. E como ovelha muda, diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo, ele foi levado. Da sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios. Mas com o rico esteve a sua morte, embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, o Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque a sua iniquidade deles levará sobre si. Por isso, eu lhes darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Esse capítulo é o mais conhecido aí que a gente tem de Isaías, falando justamente do servo sofredor. Agora, nosso último capítulo, capítulo de número 54. Cante, ó estéril, você que não deu à luz, exulte e grite de alegria, você que nunca sentiu dores de parto, porque os filhos da mulher solitária são mais numerosos do que os filhos da casada. Diz o Senhor: alargue o espaço de sua tenda e aumente o toldo de sua habitação. Não impeça, alongue as cordas e firme bem as estacas, porque você se expandirá para a direita e para a esquerda. A sua posteridade possuirá as nações e fará com que se povoem as cidades arrasadas. Não tenha medo, porque você não será envergonhada. Não tenha vergonha, porque você não sofrerá humilhação. Você se esquecerá da vergonha da sua mocidade e não mais se lembrará da desgraça de sua viuvez. Porque o seu Criador é o seu marido. Senhor dos exércitos é o seu nome. O Santo de Israel é o seu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Porque o Senhor chamou você, como se chama a mulher abandonada e de espírito abatido. Como se chama a mulher da mocidade, que havia sido repudiada, diz o seu Deus. Por um breve momento abandonei você, mas com grande misericórdia tornarei a acolhê-la. No ímpeto de indignação, escondi de você a minha face, por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de você, diz o Senhor, o seu Redentor. Por isso, é para mim como as águas de Noé. Como jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, assim jurei que não mais ficarei irado com você, nem a repreenderia. Mesmo que os montes se retirarem e as colinas sejam removidas, a minha misericórdia não se afastará de você. A minha aliança de paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de você. Ó cidade aflita, sacudida pela tormenta e desconsolada, eis que eu assentarei as suas pedras com argamassa colorida e lançarei seus alicerces sobre safiras. As suas torres serão de rubis, os seus portões serão de esmeralda, e toda a sua muralha será de pedras preciosas. Todos os seus filhos serão ensinados pelo Senhor, e será grande a paz de seus filhos. Você será estabelecida em justiça, ficará longe da opressão, porque não temerá, ficará longe de terror, porque ele não chegará perto de você. Se alguém a atacar, isso não procederá de mim, mas quem a atacar cairá diante de você. Eis que eu criei o ferreiro que assopra as brasas no fogo, e que produz a arma para o seu devido fim. Eu criei também o destruidor para trazer a ruína. Nenhuma arma forjada contra você prosperará,
e você condenará toda língua que quiser acusá-la em juízo. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça, que procede de mim, diz o Senhor. E é isso. Essa é a nossa leitura de hoje. Eu não vou nem perguntar qual foi a sua parte favorita, porque, né, não sei se é igual a minha, mas a minha foi com certeza, né, ler aqui sobre o servo sofredor de Isaías 53. Mas pode ser que você tenha se atentado para uma outra coisa. Então me conta aqui nos comentários, vou adorar saber. E é isso. Um beijo da Sá e até amanhã!